que é o artigo 9º, parágrafo 4º, que diz que até o final de maio, setembro e fevereiro, o Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Então, o que deve ser observado e avaliado por vocês? Se a arrecadação da Receita ela ocorreu dentro do previsto, e caso tenha sido menor, o que o Executivo tem feito, quais medidas têm sido tomadas, se as obras estão sendo realizadas como planejado, se os percentuais mínimos de gasto com saúde, os 15%, educação, os 25%, eles estão sendo cumpridos, e se os gastos com o pessoal estão dentro dos limites constitucionais, que é 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo. Bom, com relação ao primeiro ponto, então, se a arrecadação das receitas ocorreu dentro do previsto, a gente traz esse comparativo das metas de arrecadação separado por bimestre. Então, o que a gente pode extrair desse quadro? Que no primeiro bimestre houve uma diferença negativa de mais de 17 milhões, com relação ao que foi previsto, a meta de arrecadação, com o que de fato foi arrecadado. Aqui o principal redução entre o previsto e o arrecadado se refere àquele diferimento do IPVA. Não sei se vocês se recordam, o governo de Minas prorrogou o vencimento do IPVA esse ano para o início da primeira parcela apenas em março. Isso, consequentemente, afetou as nossas receitas no início do ano, em janeiro e fevereiro. Por isso, nós temos essa diferença aqui entre o previsto e o de fato arrecadado. Situação que se normalizou para os próximos bimestres. Aqui a gente separou por meses e, de fato, a gente observa em janeiro e fevereiro uma redução significativa das nossas receitas e, posteriormente, houve um crescimento entre o que estava previsto e o que, de fato, o município arrecadou. Bom, então observa-se que em meses a arrecadação correspondeu ao planejado e situações de que a meta não foi alcançada. Essa sazonalidade é normal nas finanças públicas por causa de medidas administrativas, medidas discricionárias do governador, também do prefeito. Essa sazonalidade é normal e são monitoradas de perto pela Secretaria Municipal de Fazenda. Então, percentual de participação por tipos de receitas. Aqui é importante a gente separar aquelas que são receitas correntes, frutos de eventuais tributos, que são os impostos, as taxas e as contribuições, e as receitas de capital, que são as operações de crédito, alienação de bens, transferências de capital, etc. Então, o que a gente separou por receita, as correntes e as de capital, para a gente observar aonde que estão as diferenças entre o total arrecadado e o que estava orçado para o ano de 2022. Então, a análise que a gente pode pontuar aqui é de que até o momento foi arrecadado 77,26% das receitas correntes anuais prevista. Se a gente for pensar, nós estamos falando do segundo quadrimestre, deveríamos estar com 66% arrecadado, dividindo o nosso exercício aí por 3. Quanto às receitas de capital, até 31 de agosto já foram arrecadados 65%, bem próximo dos 66% do valor previsto anual. Destaco como os principais pontos aqui a arrecadação das previsibilidades como transferências de capital do Acordo de Brumadinho e a realização de algumas transferências de convênios, emendas parlamentares, operações de créditos também, uma recente foi aprovada nessa casa para a reforma do museu. E no apanhado geral, até o quarto bimestre, foi arrecadado 74,52% do total previsto para o ano. Um importante ponto aqui que nós destacamos é de que essa arrecadação tende a cair nos últimos meses do ano. É comum, quando a gente trata das finanças públicas, em especial do município, o início do ano ter uma arrecadação maior, principalmente em virtude dos repasses do IPVA e também com a arrecadação de IPTU, que ela se concentra no primeiro semestre, e no segundo tende a haver uma redução. Com relação à análise das despesas, a diferença entre o orçado e o que foi liquidado. Aqui nós separamos por todas as secretarias do município e também Câmara e Instituto de Previdência. A gente observa aqui na porcentagem da realização uma uniformidade. Os valores aí que variam entre 50% e 70%, bem próximo do que de fato deveria ter ocorrido agora para o segundo quadrimestre. Então, aqui está separado por todas as secretarias e por todas as subunidades do município de Divinópolis. Secretaria de Desenvolvimento Social, Educação, Fazenda, etc. Aqui um ponto importante, a Secretaria Municipal de Operações Urbanas, que tem concentrado
grandes despesas que o município vem realizando em virtude da necessidade de manutenção do nosso município e também de algumas pequenas obras. Então a gente observa uma liquidação em torno de 66 milhões, que é 72% do que foi previsto para esta secretaria. Por fim, também aqui o Instituto de Previdência com 65%, bem próximo do que estava orçado. Quando a gente compara as receitas com as despesas liquidadas, aqui nós trouxemos um quadro resumindo a situação do município consolidado. Então, a receita arrecadada em janeiro e fevereiro, aí no primeiro bimestre, como a gente já citou, houve uma redução do que estava previsto, mas as despesas liquidadas foram menores. A gente observa uma diferença aí positiva nessa situação. O que isso significa? O município tem feito boa gestão de caixa. A gente arrecada primeiro e depois compromete os recursos aí com as nossas despesas. Então, a política definida pelo acompanhamento de perto das despesas deve continuar, pois sabe-se que essas despesas são de serviços contínuos, e um ponto importante a ponderar é de que as receitas a partir deste quadrimestre não estão em situação de conforto, porque elas tendem a cair. Bom, análise dos compromissos de longo prazo. Esse quadro aqui que nós vamos trazer, vereadores, se referem à dívida, o demonstrativo da dívida consolidada do município, tanto as nossas dívidas de longo prazo, que são as dívidas fundadas, bem como as dívidas de curto prazo. Quando a gente olha para o demonstrativo da nossa dívida consolidada, a gente observa um total de 76 milhões de reais, que perfaz aqui as dívidas contratuais, que são aquelas operações de crédito, os financiamentos do município, e também eventuais acordos, parcelamentos, renegociação de dívidas previdenciárias, bem como também os precatórios. Então, hoje nós estamos numa situação da porcentagem da dívida consolidada sobre a receita corrente líquida em 9,64%, uma situação em que a gente pode dizer equilibrado em termos fiscais. A nossa dívida fundada hoje em 76 milhões, ela subdivide nesses contratos que nós temos com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil. Em 2020, houve uma operação de crédito com o Banco do Brasil dos 15 milhões. Acredito que a maioria daqui de vocês se recordam dessa operação de crédito. E também aqui algumas dívidas com o Ipseng, INSS, o INSS, o Diviprev e também o TJ aqui, que são os precatórios. Total de 76 milhões de reais. Os restos a pagar do município, que são dívidas de exercícios anteriores que passaram em restos a pagar, o município vem reduzindo ao longo dos anos. Isso é um dado interessante, significa que o município tem pagado ou de que esses restos a pagar têm sido cancelados em virtude do tempo, do período prescricional. Na série histórica aqui que a gente observa essa redução, em 2020 de 18 milhões para 13 milhões em 2022. Com relação aos saldos de disponibilidade financeira, aqui está separado em Prefeitura, Câmara e Diviprev, a gente observa que a maior parte dos recursos concentrados no Instituto de Previdência para garantir a aposentadoria dos nossos servidores. Com relação à receita corrente líquida, que é um indicador importantíssimo, ela é a base para os nossos limites de gastos com educação, saúde constitucionais, também com gasto com o pessoal. Aqui a gente trouxe um pouco do conceito dela e a importância da gente trazer esses valores da receita corrente líquida, que hoje está em 788 milhões, a nossa receita ajustada para o limite de despesa com o pessoal. Então ela gira em torno desses valores, 792 milhões para limites de endividamento e um pouco menos para limites com despesa com o pessoal. Obras. Aqui a gente traz um pouquinho da situação, como está o andamento das obras. É importante ponderar que tivemos inúmeros processos licitatórios que ocorreram agora nesse período, nos últimos 2, 3 meses. Por isso temos algumas obras que ainda não se iniciaram e outras que estão se iniciando. Então aqui trouxemos todas elas. É um dado que a própria Secretaria de Obras do município passa para a Secretaria de Fazenda, onde a gente observa algumas que já foram concluídas com 100%, outras no meio do caminho, e algumas que estão se iniciando. Todas elas estão elencadas aqui nesse quadro. Grande parte.
também de transferências especiais que nós recebemos de alguns deputados, algumas também do recurso da Vale, inclusive nós fizemos o primeiro desembolso financeiro, foi nesse mês, né, de uma licitação em que o município vai arcar com os recursos daquele acordo do Estado de Minas com a Vale. Então, as demais obras contratadas decorrentes de convênios e contratos de financiamento encontram-se em processo de reprogramação junto à Caixa Econômica Federal. Os percentuais mínimos, aqui já finalizando a nossa prestação de conta, como estão os nossos gastos, nossos índices com saúde, educação e também assistência social. Com a saúde, a gente observa que, com exceção de janeiro e junho, todos os demais meses o município gastou acima do que está definido na Constituição, que é 15%. O vereador aqui, Zé Braz, acompanha de perto a situação da saúde do município de Divinópolis. A gente tem investido constantemente na saúde do nosso município. E esses números corroboram com essa análise, de que, de fato, os gastos com a saúde, o município tem feito esses investimentos. Então, hoje está em 21,39%, o total do segundo quadrimestre com gastos em saúde. Com relação à educação, a gente observa que em janeiro teve uma aplicação negativa, até nós trouxemos uma observação do porquê o Tribunal de Contas de Minas Gerais alterou a sua metodologia de cálculo para o ano de 2022. Então, devido a essa alteração na metodologia, nós tivemos uma aplicação negativa, porque ocorre uma dedução, é deduzido do gasto com educação alguns valores, que são as diferenças entre o que o município contribui para o Fundeb e o que a gente recebe do Fundeb. Então, devido a essa dedução, essa aplicação ficou negativa em janeiro. Também um outro ponto, que em janeiro a gente não gasta com folha, porque a folha de dezembro de 2021 ela foi paga dentro de dezembro de 2021. Só em fevereiro houve o desembolso financeiro com folha de pagamento. E aqui é apenas gerencial, um dado com a Secretaria de Assistência Social, o índice está em 2,57%. Importante ponderar que aqui não tem limite legal definido em lei, é apenas uma orientação para que se aborde esses gastos com assistência social. E, por fim, o gasto com o pessoal, se ele está dentro dos limites legais, a gente pode observar, só relembrando, retomando, o limite legal é 54% com o executivo. Hoje o município de Divinópolis teve uma despesa líquida com o pessoal de 333 milhões, e quando a gente olha para o limite legal, que é 54%, nós estamos em 42,31%. Isso é a divisão da despesa líquida com o pessoal sobre a nossa receita corrente líquida, a gente chega nesses valores. Significa que nós estamos numa situação equilibrada, mas o nosso monitoramento se mantém constante para esses números. Por qualquer medida que implique aumento de pessoal, pode de fato aumentar exponencialmente o limite legal. No mais, agradecemos a participação de todos vocês, aqueles que nos acompanham pelo YouTube da Câmara Municipal de Divinópolis, todos aqueles que estiveram presentes, nosso muito obrigado. Finalizando, agradeço também a presença aqui da equipe da Secretaria Municipal de Fazenda, os nossos servidores da Secretaria. Obrigado a todos. Uma pergunta, vereadores? Declaro encerrada a prestação de contas da Secretaria Municipal de Fiscalização Financeira.